Waktanganiwa aka kuntur mawaniru ka energia kurak hamas ka to kanyata hilana ka hayaya hayaya dikuanka hayaya madolucho. Desde o dia 8 de novembro, a Bolívia tem oficialmente um novo presidente. Luiz Arce Catacora, do Movimento ao Socialismo, o MAS, mesmo partido de Evo Morales, vestiu a faixa presidencial e devolveu a esquerda ao poder em La Paz. E o próprio Evo, que viveu como exilado político na Argentina desde que foi sacado à força do poder, já voltou a seu país natal no dia seguinte à posse de Arce. Foi um ano atribulado para o país. Desde novembro de 2019, a Bolívia passou por um golpe de Estado violento, inúmeras acusações contra Evo, que teve sua candidatura ao Senado impugnada, novas eleições adiadas várias vezes por conta da Covid-19, além dos próprios efeitos da pandemia no país. Ao mesmo tempo, o governo interino da autoproclamada presidente Jeanine Áñez passou a ser alvo de protestos cada vez maiores por parte da esquerda, que novamente fez o ambiente político pegar fogo. À primeira vista, a eleição de Arce em outubro, com o apoio de ampla maioria dos bolivianos, ele venceu ainda em primeiro turno, com 55% dos votos, pode parecer um retorno à estabilidade no país. Mas essa sensação é ilusória. Os problemas na Bolívia não acabaram e o país segue podendo explodir a qualquer momento. Uma prova disso é o atentado que o próprio Luiz Arce foi vítima poucos dias antes da posse. Um explosivo foi atirado próximo a uma sede de campanha do seu partido, o MAS, em La Paz. O porta-voz do partido garante que se tratava de uma banana de dinamite. A polícia diz que foram fogos de artifício. Já o governo de Áñez nem sequer se pronunciou sobre o caso. Mas isso não importa tanto agora. O certo é que o novo presidente boliviano já começa o mandato temendo por sua segurança. E não é para menos. O golpe de 2019 foi marcado pela violência contra partidários de Evo e de Arce. Muitos deles tiveram suas casas invadidas ou acabaram até agredidos. Na época, um dos casos mais emblemáticos foi de Patrícia Arce, prefeita da cidade de Vinto, que foi humilhada nas ruas de sua cidade. Sem parentesco com o presidente, apesar do mesmo sobrenome, ela foi eleita senadora em 2020. A tensão se mantém principalmente na região de Santa Cruz de la Sierra, uma das áreas mais ricas do país e que historicamente faz oposição à esquerda. É de lá que vem Luiz Fernando Camacho, um empresário religioso de extrema-direita que se tornou um mentor intelectual do golpe no último ano. Após a renúncia de Evo, ele chegou a abrir uma Bíblia em pleno palácio do governo, dizendo que a Bolívia estava mudando. A nova Constituição, aprovada no governo Evo em 2009, passou a valorizar igualmente as religiões indígenas no país e considerou a Bolívia como um Estado plurinacional, reconhecendo as várias nações originárias. Impulsionado pelo discurso contra a esquerda e cada vez mais popular, o Camacho tentou se eleger presidente em 2020, terminando em terceiro lugar. Ele conseguiu 15% dos votos e se consolidou como principal figura radical no país. Também ficou em primeiro lugar em Santa Cruz, confirmando a força em seu reduto político. O objetivo dos conservadores de Santa Cruz parece ser tumultuar. Na semana que antecedeu a posse de Arce, aliados de Camacho organizaram manifestações, bloqueando estradas. O grupo também questiona os resultados da eleição e pede uma nova auditoria junto aos tribunais eleitorais. Até o momento, o TSE descarta a possibilidade e diz que tudo está resolvido. Ou seja, o novo governo mal começou e já querem tirar a esquerda do poder mais uma vez. Algo que também jogou mais lenha na fogueira foi uma manobra do MAS poucos dias antes da posse. Embora tenha vencido a presidência, o partido teve uma derrota importante nas eleições, deixando de controlar os 2/3 do Senado, maioria qualificada necessária para aprovar medidas sem negociar com a oposição. E o que o partido fez, pouco antes de o novo Senado ser empossado, fez uma votação e removeu a necessidade de maioria qualificada para a aprovação de várias questões, incluindo a promoção de generais na polícia e nas Forças Armadas. Agora, basta a maioria simples, metade dos votos mais um, algo que os aliados de Luiz Arce ainda têm. Essa manobra foi decisiva para muitos grupos de oposição, mesmo os mais moderados, acusarem o partido de antidemocrático e voltarem a questionar a legitimidade das ações do novo governo. Para os adversários do MAS, quando o governo poderia finalmente ser domado pela oposição, seu partido mudou as regras do jogo para neutralizar a perda de espaço. O argumento da esquerda é que as regras já haviam sido desrespeitadas pelo governo interino. Jeanine Áñez atropelou o Congresso ao promover generais via decreto, sem aprovação legislativa. E vale lembrar que a tentativa de reeleição de Evo em 2019 também foi criticada com argumentos parecidos. Ele havia sido derrotado em um plebiscito sobre a possibilidade de reeleição, mas entrou na justiça e foi autorizado a concorrer novamente. Essa decisão, inclusive, foi o que tornou tão forte o movimento para derrubar Evo, e não gerou a mesma resistência a um nome como o de Luiz Arce, visto como mais moderado dentro do partido por ser um economista de formação e não ter ligações com movimentos sindicais, como é o caso do seu antecessor. Ele também é bem visto por ser o ministro da Economia responsável pelo milagre econômico boliviano, que reduziu drasticamente a pobreza. Só que agora, o governo já começa com o pé esquerdo, tendo que lidar com uma crise provocada pelos próprios aliados. Além disso, o novo governo começa com a incerteza sobre o que acontecerá com Evo Morales.
Luiz Arce, tido como um candidato mais palatável, dada a sua moderação, tentou se distanciar do ex-presidente e o próprio Evo disse que não teria cargo político. Mas Evo segue sendo uma figura tão popular quanto polarizadora na Bolívia, e ainda há vários processos abertos na justiça contra ele durante o governo interino de Jeanine Áñez. É possível que Evo não se afaste totalmente da política caso veja o foro privilegiado como sua melhor alternativa contra o que ele define como uma perseguição. E isso, é claro, acaba gerando mais uma crise possível no horizonte. O novo governo boliviano começa legitimado pelo voto popular, algo que nunca foi possível dizer sobre a interina Jeanine Áñez. Mas no país que mais golpes viveu na história da América Latina, Luiz Arce já começa sob a ameaça de viver mais um.